Olá, tudo bem? Aqui é a Indiara e eu tô passando aqui pra falar um pouquinho contigo sobre uma coisa, fazer uma pergunta, na verdade. O que tu tem feito nesses dias de quarentena? Agora as coisas já estão voltando ao normal e eu queria te fazer uma pergunta. Você conseguiu parar pra olhar dentro de ti, pra repensar na vida, que às vezes não é o dinheiro, não é a posição social, não são coisas que preenchem o nosso vazio, que dão sentido à vida? Pois é, eu passei aqui pra falar um pouco sobre isso. Eu, alguns anos atrás, bem dizer, há 10 anos atrás, na minha adolescência, meus 16, 17 anos, eu fui, a gente vai crescendo, né? A princípio tu é uma criança feliz, assim. Aí tu vai crescendo, tu percebe que tu vai ter algumas responsabilidades, que tu vai ter que estudar, tu vai trabalhar, um dia tu vai casar, um dia tu vai ter filhos. E isso me deixava um pouco meio. Como é que eu posso dizer? Tá, tudo bem. Tá, eu vou trabalhar, vou estudar, vou trabalhar, vou ter minhas coisas. Eu sei que se eu trabalhar, estudar direitinho, vou ter uma vida estável, vou casar, vou ter filhos. Mas e aí? É só isso? A vida é só isso? Vou trabalhar, estudar e ter filho, vou morrer, e é só isso? Qual é o sentido da vida? O que faz realmente sentido? Porque eu não via sentido em fazer isso. E na minha adolescência, eu comecei a sentir um buraco dentro de mim, um vazio muito grande, muito grande. E aquilo me consumia, porque nada tinha graça. Estar com família não tinha graça. Os adolescentes gostavam de ir pra festa, essas coisas. Pra mim isso não fazia sentido. Eu não sentia alegria em nada. Pra mim a vida era preto e branco. Aí eu vivia carrancuda, com a cara fechada. E estudava muito. E quando eu queria muito uma coisa, eu lutava até que eu conseguia. Naquele momento eu ficava feliz. Só que quando eu dormia, acordava no outro dia, aquele vazio continuava dentro de mim. Eu me sentia uma pessoa sem. Eu dizia, eu achava que eu não sou feliz. Eu quero ser feliz. O que eu preciso pra ser feliz? E aí quando eu conquistava algo, pode ser pequeno, pode ser uma conquista financeira, dos estudos. Aquilo me fazia, dava uma alegria na hora, mas no outro dia eu sentia aquele buraco. E eu não sou feliz, eu quero ser feliz. E como eu falei em outros vídeos, talvez não aqui no canal, eu comentei com vocês, fala com Deus que Deus te ouve. Todo mundo aqui já falou com Deus, mesmo não sabendo se ele ouve ou não, mas fala. Porque a gente vem numa cultura do Brasil assim católica, então todo mundo sabe que existe um Deus, né? Então a gente aprende, alguns falam rezar, outros dizem orar. O correto mesmo é uma conversa com Deus. Tu chama como tu quiser, mas a oração é uma conversa com Deus. E eu falava com Deus de noite, Deus, será que é isso mesmo? Deus, nessa vida não tem graça se for só isso. Eu vou trabalhar, estudar e casar, ter filhos e morrer e é só isso? Qual é o sentido da vida? Eu tinha um anseio dentro de mim, eu queria saber qual é o sentido da vida. Até falava pra Deus, os médicos ajudam as pessoas, pelo menos ajudam de alguma forma, né? Tem profissões que ajudam diretamente, tipo, isso tem um propósito. E eu, pra que eu existo? É só isso mesmo? Porque, Deus, eu quero muito ser feliz, eu não sou feliz, eu tenho um vazio no meu coração que me consumia. E tá. Daí eu falava com Deus, tudo mais. E só que Deus me ouvia. Ele me ouvia e ele te ouve. Se tu fala com Deus, tem o hábito de deitar na tua cama e conversar com alguém que tu não sabe quem é, que tu sabe que é Deus, mas tu não sabe se ele escuta. Eu quero te falar hoje que ele escuta e ele me ouviu. Ele me ouviu e ele te ouve também. E na minha adolescência aconteceu uma situação que eu precisava que Deus existisse de verdade. Eu tinha 16 anos, eu tava no primeiro ano do ensino médio, eu fazia curso técnico de nutrição junto. E eu tinha um relacionamento e aconteceu que eu fiquei grávida. Fiquei grávida, só que eu tinha planos, eu era uma adolescente, eu sempre gostei muito de estudar. Eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, eu queria fazer tudo direitinho para depois casar. E eu queria casar. Todo mundo tem sonho em casar, em ser mãe, ter filho. Pelo menos eu tinha esse sonho. Não sei se todo mundo aí que tá vendo tem esse sonho. Mas eu tinha esse sonho, eu queria fazer.
Eu tinha um coração para fazer as coisas corretas conforme eu aprendia. Só que no meio do caminho aconteceu que eu fiquei grávida. E agora? Uma menina, eu tinha 16 anos. Eu recém tinha concluído o primeiro ano do ensino médio. E eu tinha muitos sonhos, muitas expectativas. E aí, sabe aquele dia que tu vai dormir mais cedo, que tu te deita, te tapa e chora e fala com Deus as tuas angústias? Aquele dia eu fiz isso. Quando eu descobri que eu poderia estar, eu ainda não tinha certeza. Eu me deitei na minha cama, me tapei, fui dormir cedo e comecei a chorar. E aí eu disse, meu Deus do céu. E agora, o que eu vou fazer da minha vida se eu estiver grávida? Meu Deus, se tu existe mesmo, pelo amor de Deus. A gente ouve por aí que tu criou céus e a terra, que tu mandou o seu filho Jesus, que ele ressuscitou. Olha esse mundo maravilhoso, o que é as nuvens, o que é tudo. Se tu criou tudo, o que é para te fazer com que eu não esteja grávida? Pelo amor de Deus, eu não posso estar grávida. E eu orei assim. E hoje eu consigo estar tranquila, mas eu chorei desesperada. Sabe quando tu tá desesperada? Sabe quando acabou a esperança, que tu não foge da tua ossada fazer alguma coisa? Que é só Deus que pode fazer, que ninguém mais pode fazer nada por ti. E eu tinha consciência, meu Deus, agora é contigo. Se tu não fizer, não tem quem faça. Então, se tu criou céus e a terra, eu sei que pra ti não é nada fazer com que eu não esteja grávida. E orei, chorei. Quando eu falei isso, falei com tanta fé, que eu senti algo, como se algo saísse dentro de mim, assim, sabe? E tá, chorei, dormi. Falei pra Deus, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, isso vai mudar toda a minha vida. E falei tudo pra Deus que eu sentia, tudo que eu fazia, tudo que eu queria, meus planos, né? E tá. E descansei daí. Eu orei pra Deus, entreguei pra ele e descansei. E eu quero te falar assim, vou resumir porque não dá pra contar tudo. Resumindo, eu sim, o resultado do exame saiu, sim, eu estava grávida. Mas quando eu fui fazer uma ecografia pra saber o tempo de tudo mais, eles não sabiam me explicar o que tinha acontecido, porque não apareceu nada. E aí eu fui fazer uma ecografia mais específica, não conveio o caso falar aqui, que resumindo, tinha uma bolsa de gestação no meu útero e ela tinha não sei quantos centímetros, só que não tinha nada dentro. E naquele momento os médicos não souberam me explicar. Talvez tenha alguma explicação, mas eu creio que foi Deus me socorrendo. Porque pra ela estar naquele tamanho tinha que ter algo dentro, e não tinha. E eu creio que Deus, ele fez um milagre na minha vida. E aí eu perguntei 3 vezes pro médico, como assim tu não sabe me explicar? Na terceira vez eu lembrei, pá, Deus existe. E Deus me socorreu. Gente, no momento de socorro, Deus, ele pode nos ouvir. E eu estava perdida, eu era uma menina, uma criança de 16 anos. 16 anos a gente é uma criança, eu achava que eu era grande, mas hoje eu sei que eu era uma criança que não sabia nada, cheia de sonhos, expectativas. E aquilo poderia mudar todo o curso da minha vida. E Deus, por eu crer que Ele poderia me ajudar, Ele me ajudou. E eu creio que aí eu comecei a acreditar, Deus existe. E ele fez um milagre na minha vida. Ele fez um milagre na minha vida porque eu clamei a Ele. E eu até fiquei triste depois quando... Porque na verdade toda mulher tem isso. E daí eu pensei, depois eu fiquei até triste, mas Deus me socorreu naquele momento que eu tava desesperada, que eu precisava dele, ele me socorreu. E eu quero te falar hoje que Deus, ele também te ouve e que ele pode te socorrer num momento difícil. Ele pode te socorrer e ele te escuta. E depois disso, né, que aconteceu, eu comecei todo dia de noite, meu Deus, tu existe? Eu quero te conhecer. Aí aquilo, eu queria saber mais por que eu existia. Não, Deus existe. Nossa, Deus existe, fez um milagre na minha vida. Então, ele existe, eu quero conhecer Deus, eu disse, Deus, eu quero te conhecer, eu quero saber por que eu existo, porque é o sentido das coisas, comecei a perguntar pra Deus. E aí, olha só, quando eu tava nas férias quando aconteceu isso, aí quando eu entrei pro segundo ano, segundo médio, um professor meu de informática começou, primeira aula, assim, que eu tinha que aprender a fazer mexer em alguns programas, né, pra poder trabalhar no hospital, e a gente não trabalha só, tem que
saber mexer nos programas para as dietas e tudo mais, ver pacientes, essas coisas todas, né? Pra poder ir nos lugares certos e dar a dieta certa. Enfim, aí ele começou a falar que ele teve um encontro com Deus, Deus mudou a vida dele. Que ele ia seguir o caminho da marinha, essas coisas assim. Só que ele teve um encontro com Deus, Deus mudou a vida dele e resumiu que ele, hoje em dia ele estava ali e que ele teve um encontro com Deus. Daí ele contou a história dele, não vou resumir aqui que agora eu nem lembro direito, né? Mas aquilo serviu pra mim um alerta. Ele falou assim, ó, ele no final ele deu umas palavras que aquilo eu peguei pra mim. Se tu quer encontrar Deus, tu procura que tu vai achar. E eu, opa, Deus existe porque ele fez um milagre em mim. Então, se eu quero encontrar Deus, eu continuo procurando que eu vou encontrar. E aí eu peguei aquelas palavras pra mim. E continuei procurando Deus. Só que daí isso eu vou contar no próximo vídeo. Só quero primeiro que esse vídeo que te cria uma fé no teu coração. Que Deus existe. Eu não ia em nenhuma igreja. Eu não... Era uma pessoa que... miserável, que precisava da misericórdia de Deus. Precisava de um milagre. E ele me ouviu, ele me escutou. E hoje eu sei por que ele me ouviu e me escutou. Mas o fato hoje é que se tu precisa de algo que foge da tua alçada, também a gente não quer que Deus desça na terra, tem coisas que é nós que vamos fazer, mas aquilo que a gente não pode fazer, ele pode fazer. Se tu confiar nele, se tu crer, né? Se não for pra prejudicar alguém, ele vai atender tuas expectativas. Então hoje começa a criar um propósito, começa a buscar Deus, porque tu vai encontrar ele. Começa a perguntar pra ele por que das coisas. Ele vai te responder, ele vai usar pessoas, ele vai preparar ambientes para que ele possa falar contigo e responder as tuas perguntas. Porque sim, ele me respondeu todas as perguntas, porque eu fazia muitas perguntas no meu quarto. Muitos questionamentos, Deus, por que isso, por que aquilo? E conforme ele foi me levando para um caminho onde eu comecei a conhecer ele. E eu ainda tô conhecendo. Deus, ele é imenso, ele é perfeito, ele é santo, ele é maravilhoso. E eu sou grata a Deus porque ele sempre me ouviu. E ele nunca me deixou, e ele não me deixa. Cada dia que passa, ele cuida de mim com tanto amor. E eu fico tão feliz porque não é só de mim. Eu vejo ele cuidando de tantas pessoas com tanto amor. Até aqueles que ele nem sabe que ele existe, que ele tá cuidando, e ele cuida. Assim como ele cuidou de mim. Hoje eu conheço um pouco mais dele, mas antes, quando eu não conhecia, ele me ouviu. E ele me cuidou, ele teve zelo em me atender. E Deus, ele é esse Deus de amor. Então eu não sei o que tu tá vivendo, mas se tu clamar ele vai te ouvir, ele vai cuidar de ti. Talvez não seja como tu quer, mas é como tu precisa, porque ele é um pai, ele dá aquilo que o filho precisa, não é o que a gente quer. Então Deus te abençoe, que esse vídeo sirva pra deixar um pouco de paz no teu coração, de confiança que sim, existe um Deus e que ele tá cuidando de todas as coisas, ele tá no controle do mundo, ele criou os céus e a terra. Então confia nele. Deus te abençoe e até a próxima. Na próxima eu dou continuidade das experiências que eu tive com Deus, da evolução que a gente foi se conhecendo. E ainda estamos nos conhecendo, mas eu tenho muita coisa legal pra contar pra vocês, experiências muito legais que eu vivi com Deus. Deus é maravilhoso. Então, beijo, até a próxima.